Então, estamos começando esse programa de entrevista, que a ideia é que agora, nesse momento de confinamento, onde as pessoas estão muito em casa, a ideia é trazer convidados de pessoas que eu conheci nos últimos anos para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre ideologias. E a ideia é trazer um convidado por semana no período de um mês. O primeiro convidado vai ser o Carlos Bob, que é um artista carioca e fez a curadoria da minha exposição no Rio. E a gente passou um mês junto nesse começo dessa onda, dessa loucura que está rolando. E a segunda convidada vai ser a Ana Camila, que é da Bahia. Conheci na residência do Instituto Goethe, em Salvador. E ela é idealizadora da Mostra de Cinemas Africanos. O terceiro convidado vai ser o Miguel Peralta, que é espanhol e eu conheci na Alemanha. Ele vai falar um pouco sobre o processo criativo e também como é que está a questão na Espanha agora, que é um dos países que está com a situação mais séria. E quarto e último vai ser o Murad Subai, que termina essa primeira temporada. E ele é um artista do Iêmen e conheci ele na Bienal do Cairo. Ele vai falar um pouco sobre a guerra do Iêmen, que hoje é uma guerra extremamente violenta, tanto ou mais quanto a Síria, e que os meios de comunicação não nos trazem nada sobre isso. É uma cidade que está quase extinta e que a gente tem uma manipulação da mídia que não nos traz esse tipo de informação. E a minha primeira pergunta vai ser para o Carlos Bob, que é o convidado de hoje, e aqui tem um trabalho que ele me deu recentemente. Ele trabalha muito a anatomia humana, né? É muito comum no trabalho dele essa questão da boca, do nariz, com a ausência do olhar. É uma pessoa que tem um domínio da anatomia humana muito forte, de quem foi a fundo nos estudos, né? E eu vou pedir para ele falar um pouco sobre a trajetória artística dele, o processo criativo, né? Como é que ele criou e quais as formas, e questões ideológicas da mensagem do trabalho e o que ele quer passar de mensagem sobre isso. Fala, Amaro. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô aqui no Rio, em quarentena, né? Você saiu daqui já há algum tempo atrás, a gente ficou um mês juntos, né? Foi muito importante, né? Porque isso estreitou ainda mais a nossa relação, né? Nos trouxe muitas vivências, né? Aprendizados, trocamos muita ideia, sempre tinha o nosso papo filosófico aqui, o café da manhã filosófico nosso, que era super interessante, né? Você conviveu com a minha família e acho que eu tenho certeza que as portas sempre estarão abertas para você. E, enfim, vou começar falando da minha trajetória, né? Dentro da transição de 1999 para 2000, eu me deparo com, com a transição da pichação para o grafite, né? Eu estou dentro da transição da pichação para o grafite e eu sempre fui muito apaixonado pela cena urbana, né? Sempre via os filmes que tinha aquela coisa de metrô Nova York, né? E quando andava pelas ruas, quando andava de ônibus, sempre ficava olhando já os lugares mais, né, viadutos com a capichação, com o grafite, enfim. Esse tempo, isso acabou me criando uma paixão pela arte urbana, pelo grafite especificamente, né? Eu me deparo com essa época que eu faço essa transição e aí eu começo a desbravar muito na arte urbana, no grafite. Eu começo a comprar spray, tinha pouco recurso, né? Tava saindo da vida junto com os meus pais. E aí nessa eu acabo indo mais a fundo, conhecendo alguns artistas, uma galera mais nova, né? E me deparo com mais grafite nascendo no Rio, né? O grafite tinha ficado forte mesmo de 98 para cá, sendo que alguns artistas já faziam algumas coisas, mas o grafite ganhou evidência mesmo ali de 99 para 2000, aonde tem uma fase que a revista Veja faz uma publicação com Fábio Ema, Marcelo Eco e uma galera na linha do trem em São Gonçalo. Enfim,
tempo foi se passando, eu fui evoluindo, eu saio da adolescência, né, para a parte adulta, as responsabilidades começam a aumentar e aquela pretensão, aquela despretensiosidade que eu tinha com grafite, ela vai acabando, né? Porque começam as responsabilidades e eu vejo que eu tenho que aceitar, né, como a arte urbana como parte da minha também sobrevivência. Né? Nunca fui ganancioso em querer ficar rico com grafite, né? Até porque o início não foi isso, mas eu via a necessidade de eu ter que pagar minhas contas e eu poder viver da arte e viver de arte. Né? Viver a arte e viver de arte, na verdade. Então, assim, eu me deparo com essa situação e eu começo a ver alguns meios, né, dentro desse viés, né, desse movimento. E aí eu começo a dar aula, né, para algumas instituições, né, do governo. E ali tinha R$ 100, depois tinha ali mais 200, ali ia sobrevivendo com pouco. Então, dentro desse tempo ali, eu vou evoluindo até que aqui dentro do Rio de Janeiro, né, a gente tem a Zona Sul como o lugar mais forte de poder aquisitivo, né? E aí eu começo a trabalhar em 2007 numa marca do Leblon, né? E essa marca aderia os movimentos, né? Alguns movimentos de esporte, né? E também a arte urbana em si, como carro-chefe. E a marca começa a aderir muito essa a essência da rua e essa coisa também do surf, né, do skate. E o grafite estava nesse viés e eu começo também a dar aula para os crianças e adolescentes ali da Zona Sul, especificamente Ipanema, Leblon. Eu começo a gerar um network e eu começo a também amadurecer mais no trabalho, né? Eu consigo ampliar a visão sobre o grafite. Eu paro de estudar o grafite, né? Necessariamente porque sempre foi meu estudo e eu começo a estudar a fine art, começo a estudar um pouco da arte contemporânea, né? Da transição ali, né? De toda aquela coisa do fauvismo, cubismo, né? O impressionismo. Começo a estudar tudo isso por mim mesmo. Eu até hoje sou autodidata, né? Mas hoje eu falo que sou autodidata por falta de oportunidade, né? Eu não tenho uma academia, né? Não tenho uma formação acadêmica, né? Mas não é por uma coisa de tipo, não quero fazer. Por justamente não ter a oportunidade de fazer academia, né? Pela forma de que eu saí de casa para poder desbravar no mundo e eu não tive como parar para poder dar. Até porque a EBA aqui no Rio, ela, pelo até o que eu sabia, era integral, na época era integral o dia todo, e eu sempre via que, como eu vou estudar o dia todo, se eu tenho que trabalhar para poder fazer o básico, para eu pelo menos poder comer e pagar uma conta de telefone, de luz, né? E eu me deparo justamente com essas necessidades. E, enfim, tudo vai passando durante o tempo até que entra uma forma de mudanças. Eu estudo muito realismo, estudei muito realismo, né? Eu vim da escola do realismo com Acme, Akuma, né? E a passar do tempo eu fui entendendo que estar no realismo não era muito uma pretensão, não era uma pretensão muito boa, porque eu tinha muito o interesse de impressionar as pessoas, de querer mostrar técnica e às vezes dentro daquilo não tinha nenhum tipo de sentimento dentro da obra, né? Era mais para uma apresentação de técnica, era para mostrar para as pessoas que eu sabia fazer. Então, dentro das últimas pinturas de realismo que eu fiz, foi onde eu fiz a transição para o caminho que eu estou hoje em dia. Eu comecei a me desapegar de público, né, de uma forma antecipada. Me preocupo com o público de uma forma posterior do qual melhor que eu
estou dando de mim e a percepção que o público tem posteriormente, né? Então, quando eu me deparei com isso, né, eu não tinha essa percepção que eu teria que deixar de ficar preocupado com o público, mas isso aconteceu naturalmente, né? Eu construí minha carreira, né, com muito, né, esforço ali e tal, né, de ter persistido e sempre colocado a paixão em primeiro lugar. E aí todo esse tempo eu tenho um processo evolutivo muito forte nessa bagagem, né? E aí eu montei uma estrutura mais sólida, né? Porque a gente vive, nós artistas vivemos em altos e baixos, né? Então sempre quando eu tive dos baixos ali eu suportei de boa, né? Porque eu já sobrevivi muito na arte, né? Sendo sempre deixado para depois, por eu vir da Baixada Fluminense, nós nunca éramos ali uma prioridade para a galera que fazia eventos na Zona Norte, na Zona Sul, né? Tem outros estados, a gente da Baixada sempre ficou por último, né? E eu sempre corri atrás de quebrar essa barreira e fazer com que esse problema fosse um combustível para eu poder continuar me automotivando para eu correr atrás de uma independência artística, né? Nunca quis ser apadrinhado por alguém para fazer indicação. Entra nessa galeria porque ele é bom, sabe? Alguém falando, eu entrando sempre. Até porque eu nunca fui favorecido de privilégios, né? De pessoas da minha rede de contato de faculdade, essas coisas todas que acaba te facilitando, te levando para um caminho mais rápido. Então eu construí a minha trajetória através disso. Então eu começo a amadurecer o trabalho, eu começo a entender mais, né, ter uma visão mais ampla de como eu teria que me colocar no mundo, né, como eu poderia dar voz aos meus Um trabalhos. dos livros que me marcou bastante, foi bem expressivo, é o Ensaio sobre a Cegueira, que acabou virando um clássico do Saramago. E ele fala sobre uma doença que as pessoas ficarem cegas, mas de uma forma branca, né? Não, é uma cegueira branca, não é escura. E essa doença é contagiosa, então ela vai se disseminando por tudo que é canto. E as pessoas vão começando a ficar perdida e não saber mais o que fazer com aquilo e começa a se espalhar cada vez mais. E o Saramago é mestre nessa literatura fantástica, né, de misturar realidade com uma ficção e ele faz uma crítica muito forte dessa forma cega que a gente vive em sociedade hoje em dia, né, de destruição da ecologia, de capitalismo em massa, veneno, poluição, guerra e eu acho que ele faz uma marcação nesse ponto assim de uma cegueira geral como sociedade. E o teu trabalho eu vejo que tem essa característica muito forte da ausência do olhar, né? Quando tu olha a imagem parece que não está te vendo e te causa aquela sensação estranha, né? E eu acho que ela vai um pouco de encontro com essas questões. E daí eu queria que tu detalhasse mais um pouco sobre questões ideológicas e simbolismo e mensagem que tu quer passar através disso. E numa eventualidade do erro, assim, né, eu acabo descobrindo a ausência do olhar. Uma pintura, num poste que eu fiz no Jardim Botânico, na Lagoa Rodrigo de Freitas, era numa curva da Epitácia ali que era bem perigosa, né, e antigamente acho que não tinha limite de velocidade, então várias pessoas sofriam um acidente ali, muitas delas morreram por a curva ser perigosa. E na sequência tinha uns postes, e aí eu fui pintando esses postes com um rosto, né? E tinha os olhos fechados, e aí eu botei a atadura como se fosse acidentado o poste. E aí nessa, a atadura caiu, uma da atadura caiu. Nisso que ela cai, ela fica em cima do nariz, né? Então, ela fica em cima do nariz ali, e ela começa a
me dá um conflito e eu olho aquilo e eu falo, olha só, eu acho que tem que ficar assim, né? E tinha uma galera que estava filmando e tudo. E eu falo, ó, tem que ficar assim. Eu acho que ficou ótimo, perfeito. E eu comecei a fazer isso nos outros. E aí nasceu, né, a ausência do olhar. Justamente depois eu começo a pintar as faixinhas, a desenhar as faixinhas, porque não tinha como botar faixas nos postes de luz todos do Rio. E eu pintei muito no Rio, muito, muito. E além disso, eu trabalhei com aceitação, né? Eu vi que isso é uma das coisas também muito importante na arte, né? O favorecimento da aceitação do trabalho, quando o público começa a entender o que você quer passar. E às vezes, para isso, você tem que se desprender da técnica, né? Porque você, quando você constrói, quando você começa a desconstruir, isso vai no automático. Você não fica. Se for na pretensão, nunca acontece. E quando isso acontece no automático, você tem que trabalhar com a validação, tem que trabalhar com a aceitação. E isso é muito importante dentro da arte, né? Porque é você investir no que você acredita. Então, quando você faz isso, acaba que vai vindo os resultados, né? Sem você saber uma data exata para isso. E aí eu começo a colocar toda essa ideologia da ausência do olhar justamente nos aspectos de que o ser humano, ele às vezes se ausenta muito de algumas problemáticas, mas isso não é uma coisa do mal na maioria das vezes. É algo que às vezes são tantas responsabilidades que a gente tem, tantas problemáticas que a gente tem, que a gente não quer enxergar algumas delas, né? Se o preço do ônibus aumenta muito, e às vezes você viu que é uma coisa ali, gritaram e deu errado, e você já começa a se ausentar o teu olhar para aquilo e acaba pagando a passagem caro, né? E fica por isso mesmo. Então, acaba que a gente justamente lidar com isso no dia a dia, né? Que a gente ausenta o olhar em vários momentos, né? A gente tem muitos exemplos do que já aconteceram na vida de cada um de vocês, aconteceu na minha, de todo mundo. Eu já ausentei meu olhar, você já deve ter ausentado o seu olhar. A grande parte das pessoas já deve ter ausentado o olhar, mas isso é algo que não pode se deixar ser mais forte do que a nossa percepção sobre o quanto, o quanto nós ainda temos que mudar algumas coisas no mundo. Né? A gente não vai ser o salvador do planeta, mas eu acho que também ficar de braços cruzados não é a solução. Então, eu tento dar voz ao meu trabalho justamente com esses aspectos. Né? E também tem a importância da minha vivência com as pessoas dos lugares onde eu tive, né? Então, a gente se fala da arte urbana nessa transição do grafite, né? Essa coisa despretensiosa de grande parte da maioria, para uma pretensão mais de viver a arte, de viver da arte. Também como responsabilidade de recursos financeiros que você tem que ter na sua vida para você pagar seus custos. Né? Então, quando você se depara isso, aí já deixa de ser grafite, né? E começa, aí entra na arte urbana que a gente se fala, né? Então, eu costumo denominar como arte urbana contemporânea, né? A gente pode se dizer que a gente pode se dizer também que a gente é um movimento, movimento do grafitismo, né? Pode ser um movimento grafitismo, né? Porque nós somos um movimento esse movimento ele foi um movimento evolutivo, né? E a gente chegar até essa parte nossa também da arte urbana contemporânea, porque exemplificando muito da nossa vivência, a gente pode se falar de vários artistas que trouxeram suas experiências externas para dentro do ateliê, a sua própria experiência com o público ao redor, trazendo para o trabalho, né? Seja com gestual, seja com figurativo, seja com vários aspectos dentro do trabalho no mural. Né? Então você vê que hoje em dia vários artistas que pintam murais também pintam tela.
né? Antigamente isso não acontecia, era só muro e a galera só ficava nessa. Então, assim, a arte urbana, ela tá dentro, é um viés dentro da arte contemporânea. E a gente se fala do grafite justamente por esse momento despretensioso e pretensioso como essa transição e essa conjunção, né, da essência, né, com a atualidade, a essência sendo trazida para a atualidade ali, e a atualidade que a gente se fala um processo que é evolutivo, né? Se fala agora, mas lá na frente também vai estar atrelado a isso. E a gente tem essa consolidação desse movimento, porque o quanto a gente já se inseriu na vida das pessoas e proporcionou momentos maravilhosos, momentos que até outros movimentos de arte não tiveram essa comunicação direta com o público. E o grafite proporciona isso. A gente se fala desse movimento por justamente ser essa essência, né? E aí, quando a gente começa a trazer o movimento de uma forma compacta, com essa essência e a transgressão justamente dos artistas com a evolução da escola, a gente se coloca num compacto muito forte do legado que a gente já deixou, em cada um em seu território, no nosso país e no mundo, né? Então, acho que esses aspectos justamente devem ser é, conectados de uma forma muito mais ampla, até pelos próprios artistas, para a gente poder também dar força à nossa voz, né? Porque nós não podemos ser tratados como os meninos do grafite para sempre, né? E o grafite ainda está com esse rótulo aqui, principalmente no Brasil, né? Em algumas viagens que eu fiz para a Europa, né? Minha primeira vez para a Itália, eu já tive com grandes artistas, né, da Polônia, de outros países ali, conversando numa roda de grupo de estudos ali, e eu escuto muito se falar nesse aspecto da contemporaneidade dentro da arte urbana, né, do quanto a gente tem de pesquisa, do que a gente faz dentro de uma comunidade, na rua, do lado, do quanto de pesquisa a gente tem que traz para dentro de uma obra, né? O quanto a gente vive. A gente exemplifica isso com artistas do abstrato, né? Que traz a sua vida, né? Vivência, né? A sua vivência para dentro de uma obra através do gestual. Então, se a gente for parar para ver bem dentro dos aspectos do que a arte urbana já proporcionou para o mundo, o grafite, a arte urbana, a gente está, né, num patamar bem elevado. Por mais que nós é, que, que somos novos na cena da arte, né? Acho que é mais ou menos isso, e o meu processo criativo ele vai muito da forma que eu trabalho, né? Eu não costumo usar muitos esquetes, essas coisas para poder produzir. Eu vou me inserindo no trabalho e eu vou colocando fase a fase nesse processo, tanto na rua quanto na tela. Eu tenho um mural e eu olho o espaço que eu tenho e eu começo a imaginar uma simetria e eu começo a harmonizar o ambiente com as cores. Eu gosto muito desse processo de experimentar ferramentas e descobrir ferramentas, né? E a fase que eu tô é a fase do aquarelado e numa vertical, que é algo mais difícil no concreto, né? Dependendo dos lugares a absorção é menor. Então existem vários fatores que me projetam a essa busca, né? A busca, a curiosidade me aguça muito. Então eu ter essas experimentações, esses momentos de experimentações, trazendo na essência, né, do meu trabalho essa ligação das pessoas que eu conheço e de que eu registro, de que eu converso, fico sabendo da vida da pessoa e eu também falo um pouco da minha vida para ela, falo um pouco da minha trajetória e a gente acaba se conectando muito, eu acabo descobrindo muita coisa e eu trago isso para a obra também com uma representação da imagem da pessoa, e é sempre uma pessoa de uma classe, né, pobre ali, uma galera que passa um perrengue, que está indo no dia a dia de trabalho na condição lotada.
E eu trago muito isso para dentro do trabalho, né? Essa verdade, porque foi algo que eu passei, que eu vivenciei, né? Hoje posso me dizer que eu sou privilegiado por, né, viver a arte, viver de arte, né, de uma forma que me deixa muito satisfeito, né? Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo, né, me alimentar, pagar um aluguel e ainda poder trabalhar, que é uma das coisas que eu também amo muito, minha família também, e, né, sempre tem essa coisa do trabalho, minha família são duas coisas que eu amo bastante e eu acho que todos esses fatores acabam dando uma, uma, uma consolidação ali, né, do que é viver, né, do que é, do porquê que nós estamos aqui, né, em vida. E é isso. Um abração, Amaro. Espero que eu tenha ajudado. Um abração pessoal. Minha filha está então em casa, em quarentena, então minha filha, vocês podem ver que minha filha está brincando no quarto ali e tal, com a mãe, mas é isso. Então fiquem em casa, curtam bem a família, o seu momento, e que é isso, porque a vida é uma só. Interessante essa tua visão da questão da ausência do olhar, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o preconceito, ele é algo que é muito cultural e que muitas vezes a gente reproduz sem nem perceber, né? Então, muitas pessoas, às vezes, quando criança, tem muita influência de amigos e amigas em volta que têm atitudes e falas contra gays, contra negros, contra mulheres, e daí tu reproduz esses argumentos homofóbicos, e racistas e machistas sem nem perceber, né? Porque ele está tão inserido dentro de ti que tu acaba não conseguindo ver isso de forma clara. Mas a arte, ela tem uma coisa de tu estar sempre em movimento, né? Tá sempre procurando evoluir e te reinventando criativamente, e ao mesmo tempo ela faz isso contigo pessoalmente, né? Porque no momento que tu tá te reinventando para criar, tu também tá fazendo esse movimento interno de, eu não vou reproduzir uma coisa e na minha vida prática fazer algo completamente diferente. Claro que tem artistas hipócritas que fazem isso, mas a tendência natural é tu tentar reproduzir alguma ideologia mais interessante e automaticamente tu ir fazendo esse trabalho interno contigo. Então acaba que a arte, ela te dá esse movimento de tu ir te revendo as coisas que tu acha errado em ti, né? E a gente é mais ou menos da mesma geração, né? Tu falou dos café filosófico, a gente passava manhãs falando muito sobre coisas em comum, porque a gente teve essa evolução do grafite, né? De começar numa fase onde ele era muito desvalorizado, e hoje a gente está conseguindo sobreviver disso por ele estar muito na mídia e tal. E uma crítica que eu tenho bem forte assim nesse universo da arte, algo que me incomoda bastante, é essa busca obsessiva, quase doentia por muitos seguidores, muitos fãs, muita visibilidade, e que é interessante, né, tu ter um pouco disso, porque é o teu trabalho se disseminando, mas ao mesmo tempo às vezes vira uma busca tão forte que acaba que as novas gerações que estão chegando agora, eles gastam mais energia nessa busca do que no trabalho em si, na qualidade ideológica do trabalho, na qualidade técnica, e acaba que muitos artistas hoje em dia estão bombando e têm um trabalho medíocre, e outros artistas que têm um trabalho com mais qualidade estão esquecidos porque não tem tanta essa visibilidade. E acho legal achar o equilíbrio entre isso, tu ter uma visibilidade interessante e ao mesmo tempo ter um trabalho expressivo, de qualidade, que vai marcar a memória das pessoas, que não vai ser só um trabalho a mais que tu vai ver, que tá super bombado, mas que na semana que vem tu já vai ter esquecido, por exemplo. Então, eu acho que muitos artistas que estão vindo hoje estão nessa busca muito obsessiva e doentia por ter muita visibilidade, muitas oportunidades, e estão pecando um pouco na questão da
da expressividade do trabalho, né? Que isso que é o que vai ficar por outras gerações, é o que vai marcar, vai ser a qualidade, não a tua visibilidade. Isso vai ser momentâneo, passageiro. Mas queria te agradecer aí, Bob, pela entrevista e pela troca de ideias e por toda a experiência aí no Rio, né? E agradecer também as pessoas que estão assistindo, que esse foi o nosso primeiro episódio, mas a gente vai dar sequência agora. E avisar também que as entrevistas elas vão variar um pouco o tempo de acordo com a disponibilidade das pessoas, né? Porque o Bob, por exemplo, estava envolvido em um projeto de entrega de cestas básicas em Saracuru, né? Num bairro em Duque de Caxias, e daí ele não conseguiu dar continuidade para mais perguntas. Mas agora a próxima convidada é a Ana Camila, e daí a gente conseguiu estender mais as perguntas e respostas. E espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima entrevista.